Declaro aberta a presente reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Educação, atendendo ao requerimento número 143 de 2021, de minha autoria, juntamente com a deputada professora Rosa Neide, que foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em 25 de 8 de 2021. O objetivo dessa audiência pública é debater o impacto da portaria 983 de 2020 do Ministério da Educação na rede, o impacto da portaria 983 de 2020 do Ministério da Educação na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Informo que essa reunião de audiência pública é exclusivamente virtual e aberta a toda a sociedade brasileira, a toda a rede federal de educação, ciência e tecnologia e a todos e todas as parlamentares da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação ou da Câmara como um todo. Neste início, eu quero fazer algumas referências, agradecendo a deputada Rosa Neide, que subscreve, que é autora junto comigo deste requerimento. Quero fazer, antes de citar os nossos convidados, que aqui apresentarão as suas considerações, o agradecimento à professora Dorinha, presidenta da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, pelo apoio incondicional à realização dessa audiência e o debate de temas que dizem respeito à educação profissional e tecnológica e o direito à educação de um modo geral e cumprimento do Plano Nacional de Educação. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados é a guardiã do Plano Nacional de Educação, das suas metas. E este plano, que é decenal e perpassa, portanto, governos, é uma responsabilidade de Estado que nunca pode ser esquecida. Nas suas metas, nós percebemos a educação de uma forma sistêmica, em todas as suas etapas, modalidades, em todas as idades, mas sempre a educação como um direito. Essa audiência tem grande importância, porque os institutos federais de educação, ciência e tecnologia foram constituídos como uma política pública inovadora para o Brasil, demonstrando a capacidade da educação pública de ter qualidade, de buscar cada vez mais qualidade, inclusão e ser efetivamente a garantia do direito à educação. Nos tempos que nós vivemos, quando na própria Câmara dos Deputados está em debate a emenda constitucional número 32, e nesta Comissão de Educação há parlamentares com posições distintas, mas nós sabemos que a chamada reforma administrativa também modifica essencialmente o tema do serviço público, das carreiras públicas, e ainda que eu não venha me posicionar pessoalmente, porque estou na condução dos trabalhos e preciso, aqui nessa condução, estar respeitosamente com todos os parlamentares e todas, com uma posição favorável, uma posição contrária, quero pedir aos colegas um alerta também para o impacto da PEC 32 na educação pública, nas redes federais, nas universidades, nos institutos e também, sem dúvida, nas redes estaduais e municipais. Ao dizer isso aqui, quero também destacar que a portaria número 983 de 2020 tem um impacto muito forte, que nós temos ouvido de vários lados, de várias representações. Todo o impacto em política pública educacional move-se como um impacto sobre a própria sociedade, sobre os educandos, sobre as famílias e sobre o projeto de desenvolvimento que nós pensamos para o nosso Brasil. Não há desenvolvimento e autonomia e soberania sem termos educação, ciência e tecnologia. E nisso a excelência dos institutos federais veio para comprovar que nós podemos, como Brasil, encontrar este caminho da autonomia e da soberania pela via da educação, colocando a educação no centro dos projetos de desenvolvimento. Ao referir a isto, eu quero dizer da preocupação que temos com esta portaria. Aqui
independentemente dos partidos, todas as bancadas na Comissão de Educação, de uma forma ou de outra, estão atentas à portaria. E é possível que, nos próximos dias, tenhamos, inclusive, um debate com o senhor ministro da Educação sobre o tema. Bem, nada mais oportuno, se teremos depois uma reunião, e é possível que venhamos a ter, com o ministro sobre o tema, com os agentes governamentais sobre o tema, e que naquela reunião a Constituição define que uma reunião com o ministro é com o ministro, não há essa presença e essa interação com a sociedade civil, com os atores públicos de um modo geral, porque a prerrogativa ministerial ter uma reunião exclusiva, nós acreditamos que esta audiência situa a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para as preocupações que existem em torno da portaria 983 de 2020, para podermos ter um diálogo qualificado com o senhor ministro, com o Poder Executivo, com os demais órgãos e poderes de Estado, com o sentido de preservar a educação. Então, para tanto, é que nós fizemos aqui uma organização que é uma oitiva, uma escuta. A qualquer momento, a professora Dorinha ingressando, nós vamos repassar a palavra a ela. Vou compartilhar, como disse a coordenação, com a colega Rosa Neide, pedindo que ela intercale comigo o chamamento aos nossos convidados, que são, já de imediato, podemos citá-los, deputada Rosa Neide? Vossa Excelência gostaria de citar os convidados que vão usar a palavra? Fazer a sua saudação nesse momento? Bom dia, deputada Maria do Rosário, bom dia a todos, a todas que estão aqui conosco. Me orgulha muito, me honra muito estar dividindo e fazendo a parceria com a deputada Maria do Rosário, uma professora que sempre lutou pelas causas da educação, que compõe, junto comigo e outros colegas, a Comissão de Educação, e a gente vem nessa luta, enfrentando a adversidade muito forte, especialmente depois da entrada do governo Bolsonaro, que, primeiro, eu gostaria até de registrar que nada editado por este governo representa algum avanço. Quando edita alguma coisa, a gente já fica sobressaltado, né? O que vem agora? Então, notadamente, a educação pública superior, a básica, superior e tecnológica vem sofrendo neste governo. E essa, no caso da portaria 983, não representa avanço nenhum em relação à educação profissional e tecnológica. Então, nesse sentido, quando a gente vê medidas provisórias, né, para alterar a forma de escolher reitores, aí PEC emergencial e demais PECs que agride fortemente a educação, a ciência, a cultura, a tecnologia, essa reforma administrativa aí já citada pela colega Maria do Rosário, que a gente está vendo o que está acontecendo a olhos nus, diluindo e deixando praticamente no limbo o serviço público brasileiro. Isso atinge no coração a educação, que é o serviço que eu sempre digo está em todas as residências. E aí, quando a gente vê o caso desta portaria específica, a 983, regulando atividades docentes do ensino básico, técnico e tecnológico no âmbito da rede federal, a gente percebe que já tem iniciativas de deputado para sustar essa portaria. Nós estamos percebendo o quanto fere o princípio constitucional da autonomia das instituições, o quanto precariza as carreiras. Então, nesse sentido, como disse a colega Maria do Rosário, esta audiência ela vai propiciar o momento desta escuta qualificada para que a gente possa dar os passos seguintes. Então, nesse sentido, deputada Maria do Rosário e demais parlamentares que, com certeza, participarão da nossa atividade hoje. Eu acho que os convidados são pessoas que extremamente contribuem com essa discussão, nosso companheiro Nilton Brandão, aí, que vai estar junto, Cícero, Adelso, Jennifer, Rogério, Davi, Carla, são pessoas que têm posições, que conhecem a realidade dos institutos federais e a política pública de educação profissional e tecnológica e que estarão conosco aqui nesta manhã, completando aquilo que a comissão já discutiu
para que a gente possa avançar. Com certeza, a deputada Maria do Rosário já falou que o deputado Glauber é o relator, e todos os PDLs que foram apresentados é no sentido de sustar a portaria. Então, a gente tem um encaminhamento bem propositivo no sentido dos resultados objetivos que o Brasil precisa com relação aos institutos federais. Então, dando continuidade à nossa audiência, vou chamar Delson Fernandes Moreira, presidente do Sindicef, Cefet Minas Gerais e representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação Profissional e Tecnológica. Delson, muito obrigada pela sua presença e por 10 minutos o senhor tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar as deputadas Maria do Rosário e Rosa Neide pela iniciativa dessa audiência, porque essa luta em defesa da educação profissional e tecnológica ela é, de fato, uma luta política que envolve muitas frentes, e uma delas é essa de arregimentar esforços para sustar, para revogar essa portaria tão prejudicial para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu preparei para essa audiência. Eu queria, então, pedir para colocar na tela. Adelson, você já havia passado para a equipe técnica? Já. Luciana, por favor. Enquanto aparece a apresentação, eu vou fazer alguns comentários. Eu fiquei um pouco até na dúvida de compartilhar essa apresentação, porque ela, na verdade, ela vai reafirmar pontos já muito bem destacados pelo Brandão, pelo professor Brandão, pelo professor Nicásio, mas, dada os ataques que nós temos sofrido, eu acho importante reafirmar esses pontos. E aí eu vou compartilhar a lógica que eu estou apresentando para discutir essa portaria. Vou aguardar, então. Pergunto a Luciana. Está ok, Luciana, a apresentação? Se tiver problema... Ela está pedindo um minutinho para começar, Del. Se você quiser também... Eu já vou começando. Mas a gente estende mais um minutinho ao final, não tem problema. Por seu tempo, colega. Não tem problema. O argumento que eu tenho para discutir essa portaria é dizer o seguinte, que ela é uma portaria que, em princípio, teria como papel a regulamentação da lei da carreira da VTT. E, ao se propor regulamentar, ela, na verdade, determina o descumprimento da lei. Então, ela, ao se propor regulamentar a lei, ela impede que essa lei seja cumprida. Então, é lembrar que a Rede Federal é composta de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia... Está na tela, tá, Delson? Está na tela. Tá na tela. Então, a Rede Federal ela é composta de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, são os institutos federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Cefet Rio e o Cefet Minas, que compõem também essa rede, as escolas técnicas vinculadas às universidades e o Colégio Pedro II. E como já foi reafirmado, né, essa rede federal ela tem autonomia. Isso está bem estabelecido na lei de criação, como já foi bem dito, na certidão de nascimento dos institutos federais. Né? As instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3, 5 do caput do artigo 1º, que são os institutos federais, os Cefets, a Universidade Técnica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II, eles possuem natureza jurídica de autarquia, são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. E aí também já foi destacado, né, para efeito da incidência das disposições que regem essa regulação, a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais e, portanto, a partir da Constituição, tem autonomia que tem que ser respeitada. E esse é o primeiro ponto que a norma ela descumpre e desrespeita a autonomia das instituições federais. Quando ela estabelece uma carga horária de aulas mínima, de 14 horas para quem dedica integralmente à instituição, sem considerar o espaço onde isso deveria ser dado, que são os conselhos superiores, a quem cabe, segundo a lei de criação dos institutos, regulamentar a atividade docente, de forma a concretizar as atribuições da carreira EBTT e as finalidades da rede federal determinadas por lei. E aí, a minha opção por compartilhar a apresentação, apesar de reafirmar alguns pontos, está justamente em lembrar, e passo a passo, as finalidades dos institutos federais, que é onde eu acho que essa portaria ela incide na organização do trabalho do professor, e ela simplesmente impede que essas finalidades sejam cumpridas. Então, quais são essas finalidades? Né? Está no artigo 6º da Lei de Criação da Rede Federal.
Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia. E aí, veja, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo, de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Promover a integração e a verticalização da educação básica, educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação de cada Instituto Federal. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. Pode subir. Desenvolver programas de extensão de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, veja a amplitude do papel dos institutos federais nas regiões em que eles atuam, né? E as atribuições da carreira de EBTT, que estão previstas na Lei 12.702, aí tem um errinho na data de 2012, o que está previsto, né, como as atribuições da carreira de EBTT? As atividades das carreiras e cargos isolados do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e as inerentes ao exercício da direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas em legislação específica. Então, essas são as atribuições da carreira. São essas atribuições que permitem que os institutos federais cumpram o seu papel, como está previsto na lei. E quando a norma, a portaria pode subir, quando a norma, a portaria 983/20, ela descumpre ambas as leis. Por quê? Porque impede que a professora e o professor articulem ensino, pesquisa, extensão e gestão no exercício da docência. Com essa portaria, com esse aumento da carga horária mínima, com essa interferência indevida na autonomia que as instituições têm para organizar o trabalho do professor, os estudantes não terão mais o importante espaço formativo da pesquisa e da extensão. As regiões em que estão inseridas as instituições da rede federal perderão importantes iniciativas de desenvolvimento econômico e social locais, porque se você aumenta a carga horária do professor e o impede de dedicar a essas outras tarefas que são inerentes à rede federal, o prejuízo é muito grande do ponto de vista tanto da formação do estudante, quanto do papel que esses institutos têm em cada região de promover o desenvolvimento social e econômico desses locais. Pode subir. Então, uma das assessorias que fizeram notas técnicas sobre portaria, essa, se não me engano, a assessora do Sinasef, ela diz o seguinte, que não se admite que norma destinada a regulamentar o conteúdo da lei, no caso a Lei 12.772 de 2012, dispõe de forma não prevista, especialmente se a consequência lógica dessa regulamentação implicar a restrição ou extinção do direito do servidor. Então, veja que, juridicamente, né, essa portaria não se sustenta, porque ela, ao regulamentar, ela determina, ela descumpre, ela desrespeita elementos fundamentais da Lei 12.772. E uma outra nota técnica da assessoria do ANDES diz o seguinte, que cabe lembrar que, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Criação dos Institutos, os institutos federais são equiparados às universidades federais para efeito de incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, de modo que a sua participação ativa nas decisões que interferem na própria dinâmica de funcionamento dos institutos se mostra fundamental. Então, a defesa, né, de revogar essa portaria, como já foi reafirmado e dito anteriormente, ela se baseia em duas dimensões. Uma é reafirmar a autonomia dos institutos federais, dos Cefetes, em organizar o seu trabalho docente, em organizar como o seu corpo acadêmico vai desenvolver as ações de ensino, pesquisa e extensão. E, ao mesmo tempo, ao ter essa autonomia, garantir que essas instituições cumpram o seu papel do ponto de vista de formar estudantes qualificados para o mundo do trabalho, né, que possam se inserir com qualidade e de forma crítica no mundo do trabalho, e que os institutos possam também ter o seu papel
em fomentar o desenvolvimento socioeconômico nas regiões em que ele está inserido. Essa portaria vai contra essas dimensões. Ela impede que os institutos cumpram o seu papel e impede de uma maneira autoritária, porque fere a autonomia desses institutos na organização do trabalho dos professores. Então, embora eu trouxe aqui alguns aspectos da normativa legal, é certo que essa luta é principalmente política, né? Por isso a importância dessa audiência, por isso a importância dos projetos de decreto legislativo, no sentido da gente reforçar, né, reforçar a pressão que esses decretos precisam ser revogados, né? E essa audiência cumpre esse papel que eu acho fundamental. E só para encerrar, eu queria reforçar a fala da professora Carla, né, que a portaria 983 ela é apenas um aspecto de um conjunto de iniciativas que estão desestruturando a rede. Ela já citou alguns aspectos, a lei que vai aumentar indevidamente o percentual de cursos técnicos nas instituições, e o meu entendimento dessa lei é que esses cursos técnicos não serão na modalidade integrada, né? Vai ser na forma subsequente e concomitante que fere de morte o ensino médio integrado, que é a experiência de excelência da rede. E junto a essa lei vem as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica, que foram editadas, né, que foram definidas no início do ano, que também fere de morte o ensino médio integrado, né? Vai dar prioridade, uma prerrogativa maior para que as instituições federais tenham que ofertar cursos técnicos concomitantes e subsequentes, de concomitância externa, que não garantem a qualidade de formação que o ensino médio integrado garante e que é uma experiência exitosa e histórica da rede federal. Então, é um conjunto de iniciativas que precisa ser combatida. E essa mais recente, né, de criar novos institutos, mais 10 novos institutos, sem gerar qualquer vaga adicional, redefinindo a rede de forma autoritária e colocando no CONIF 10 reitores biônicos, né, que vão alterar a correlação de forças e que pode dar condição do governo federal atuar de forma mais incisiva na desestruturação da rede. Então, veja que a luta contra essa portaria 983, ela é um aspecto fundamental de resistência que nós temos que reforçar, mas que se insere num corpo maior de lutas em defesa da educação profissional e tecnológica. Daí a importância dessa audiência, dessa luta política em defesa da rede federal e do ensino de excelência que é praticado. Professor Adelton, o senhor então é o primeiro para suas colocações nesse momento, por 3 minutos para suas considerações finais. Eu pedi a palavra especialmente para agradecer a oportunidade de participar da audiência. Foi, de fato, uma manhã muito rica. Cumprimentar os companheiros e companheiras de luta aí das entidades, dos institutos federais, do CONIF. Eu achei que as falas foram diversas, muito convergentes, mas acho que cada uma delas trazendo um aspecto, algo que é próprio da experiência de cada um, e isso tornou muito rica a manhã. E eu queria, então, cumprimentar os colegas, né, das entidades, dos IFES, do CONIF, agradecer e cumprimentar mais uma vez as deputadas Maria do Rosário e Rosa Neide pela iniciativa, reafirmar, né, o compromisso do Sindicefet junto com o ANDES de luta em defesa da educação profissional e tecnológica, de luta contra essa portaria pela revogação dela e insistir em algo que eu acho que já está bem colocado aqui, que a portaria é um aspecto de um conjunto de iniciativas do governo que tem visado a desestruturação da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Aí eu quero reafirmar, as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica, elas ferem de morte o ensino médio integrado, elas têm que ser revistas, elas criam situações que vão enfraquecer o ensino médio integrado nas instituições da rede federal. Nós não citamos, mas a própria maneira como o PNLD foi introduzido nas instituições, do PNLD 2021, ele abriu as portas do novo ensino médio na organização didática dos currículos dos institutos, né? Na verdade, apontando para uma formação geral extremamente empobrecida e sinalizando, em complemento, uma formação profissional também precária, né? Que forma apenas trabalhadores com habilidades instrumentais, passíveis de muita exploração pelo mercado e de compor, na verdade, um exército de trabalho de reserva. Muito diferente, como já bem destacou o Lobão, o tipo de formação que as instituições da rede federal têm proporcionado historicamente. Então, eu penso que é objetivo, foi muito objetiva, muito assertiva essa audiência, mas ela é também simbólica no sentido de que ela abre uma frente de luta necessária de defesa da educação profissional e tecnológica. E o Sindicefet está na luta, pode contar conosco para todas as atividades de mobilização, de defesa.
porque estamos aí juntos. E agradecer mais uma vez. Um grande abraço para todos e todas. E, por fim, dizer que Paulo Freire, que escreveu a Pedagogia do Oprimido, que escreveu a Pedagogia da Esperança, com certeza, Rosário, nos ensina hoje a escrever a Pedagogia da Resistência. Então, a Pedagogia da Resistência nós fazemos juntos, aqui no Parlamento, nos institutos, com a CNTE, com a luta dos nossos estudantes, com a UNE, com a UBS, então, todos juntos. E dizer que agora estamos em campo, de fato, Ivan, para combater, e Érica, combater a PEC 32. Estamos em campo, Rosário. Você na linha de frente. Com certeza nós vamos fazer alguns gols aí na próxima semana. Todos em campo, não a PEC 32. Vamos jogar no lixo esse entulho autoritário que destrói o Estado brasileiro. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. E passo para o encerramento dessa belíssima audiência, a companheira que eu tenho muito orgulho de dividir a bancada do Partido dos Trabalhadores com ela, a professora Maria do Rosário. Muito obrigada, deputada professora Rosa Neide. Eu agradeço imensamente a oportunidade que a Comissão de Educação me deu de coordenar essa audiência e ao seu lado, aos colegas parlamentares, homens e mulheres que honram a educação brasileira, entre tantos outros que possivelmente pelo plenário, por outros compromissos, não puderam estar aqui conosco, mas que também deram seu recado, aos nossos expositores, prezado reitor Nicásio Lopes, muitíssimo obrigada, foram claros, deixaram um recado muito direto contra, um recado crítico, eu diria, e contrário à portaria 983 de 2020, o objetivo primeiro dessa nossa audiência aqui na comissão, pela interferência que ela faz nos institutos federais, por não compreender a tríade da educação, pesquisa e extensão, como um trabalho essencial, sobretudo dos institutos federais, que têm uma vida prática, que como a educação é a síntese não bancária, porque é uma educação criativa, uma educação vinculada ao desenvolvimento das comunidades, desenvolvimento que é econômico, que é social, que é cultural, que é humano, acima de tudo. Também ouvimos dos senhores e senhoras, professor Lobão, a dimensão do direito à educação e educação pública de qualidade, o grau de qualidade que há nos institutos federais, o posicionamento contrário ao PL 1453, que ataca a gestão democrática e desfaz a dimensão de escolha direta que as instituições têm dos reitores, reitoras, diretores e diretoras, e acaba trazendo algo que é um atraso existente nas universidades, que é a lista tríplice, mas que nem com a lista tríplice se poderia ter as intervenções que estão existindo nas universidades, mas nós não queremos que a legislação dos institutos federais tenha o retrocesso. Lembro a minha URGS aqui, minha universidade de graduação e pós-graduação, onde hoje o reitor é alguém praticamente sem votos dentro da instituição, que não foi escolhido pela comunidade. E quero agradecer mais uma vez a professora Dorinha e dizer que nós ouvimos aqui um recado muito forte também contra a PEC 32. E ficou muito claro que a educação não pode aceitar a privatização. Nós, hoje no Brasil, saímos de uma etapa nefasta, terrível. Estamos atravessando um período em que a Eletrobras foi privatizada. Os Correios estão agora no Senado para serem debatidos. Mas o absurdo maior de tudo isso é vermos, além daquilo que lutamos pela manutenção das empresas públicas, parece que os ultra-neoliberais deram um passo adiante no seu projeto privatizando serviços. E, portanto, essa matéria é totalmente inconstitucional. Nós sustentamos na Comissão de Constituição e Justiça que essa PEC não poderia sequer tramitar, porque ela fere a Constituição. Constituição que traz nas suas cláusulas pétreas direitos e garantias fundamentais, entre os quais o direito à educação, o direito à saúde, o direito, que é uma obrigação do Estado brasileiro, da redução e do enfrentamento às desigualdades regionais e aquelas desigualdades que acabam consolidadas por uma estrutura de classe
que não pode mais ser mantida, que é totalmente incoerente com o país democrático. A PEC 32 acaba sendo também um ataque à própria democracia. Nós temos uma resistência importante, cumprimentos parlamentares que resistiram na comissão, entre os quais aqui estão Érica Cocai e Ivan Valente, e deixo aqui registrado o nosso compromisso para o diálogo na Comissão de Educação, porque a comissão é composta por parlamentares que talvez queiram ainda aprovar a PEC 32, então fica também desta audiência o apelo para uma posição crítica à PEC 32, que teremos a oportunidade de apreciar no plenário, e que, se essa audiência for ouvida, ela certamente levará os parlamentares a um voto contrário à PEC 32. Neste encerramento, antes de encerrar os trabalhos, eu agradeço mais uma vez aos senhores e senhoras palestrantes pela brilhante contribuição a essa audiência pública. Registro a atitude da professora Dorinha de sempre manter o espaço democrático no âmbito dessa comissão. Agradeço a presença de todos e todas que acompanharam, seja diretamente aqui, seja pelas redes da Câmara dos Deputados e pelas redes dos sindicatos, associações que estiveram conosco. Agradeço, sobretudo, a professora Rosa Neide, que coordenamos juntas essa audiência pública, ela que é uma inspiração também para o nosso trabalho. Fique o nosso agradecimento à secretária da comissão, secretária Eugênia, a Luciana, e a todos e todas os integrantes do corpo técnico da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação que contribuíram para a realização dessa audiência, e dos nossos gabinetes parlamentares também e das bancadas que acompanharam este momento. Ao lado do agradecimento ao professor Davi Lobão, Rogério Souza, Jennifer Susan Santos, Adelson Moreira, Cícero Nicásio do Nascimento Lopes, reitor Newton Brandão, fica também o agradecimento a Carla Comerlato Jardim, que aqui esteve conosco. Muito obrigada a todos os senhores e senhoras. Viva os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Viva o aniversário da Rede Federal e viva Paulo Freire. Muito obrigada. Está encerrada essa sessão.